O som não veio como explosão. Veio como um sussurro abafado sob toneladas de concreto. Um ranger distante, quase orgânico, como se a própria terra estivesse respirando com dificuldade. No coração de Berlim, enterrado sob camadas de pedra, aço e desespero, o mundo encolhia. O ar era denso, carregado de fumaça velha, suor humano e uma esperança que já havia passado do prazo de validade. Acima, a cidade ardia lentamente. Cada quarteirão, uma ferida aberta. Cada rua, um eco de algo que nunca mais voltaria a ser inteiro. Ali embaixo, onde a luz elétrica tremulava como uma vela cansada. A guerra chegava ao seu ponto final, não com um estrondo, mas com uma decisão. Adolf Hitler estava sentado, não como um líder diante de um mapa glorioso, mas como um homem encolhido pelo próprio mito que criou. O bunker não era um quartel-general, era um túmulo antecipado. O som distante da artilharia soviética marcava o tempo com mais precisão do que qualquer relógio. Cada impacto era um lembrete de que o Reich de 1000 anos estava morrendo com a velocidade brutal de semanas. E ainda assim, naquela sala estreita, iluminada por lâmpadas fracas, a máquina de ordens continuava a funcionar, como um corpo que se recusa a aceitar que o coração já parou. A última ordem não nasceu de um momento de clareza. Nasceu do medo absoluto da irrelevância. Hitler já não comandava exércitos reais. Comandava fantasmas. Divisões que existiam apenas em relatórios. Soldados que só marchavam na imaginação febril de um líder que confundia vontade com realidade. Seus dedos tremiam levemente sobre a mesa. Ou era frio. Era o peso esmagador de saber menos, mesmo sem admitir que tudo havia sido perdido muito antes daquele dia. Perdido talvez no inverno russo, talvez nas praias da Normandia, talvez no instante em que decidiu que a guerra deveria servir ao seu ego. Não há sobrevivência do próprio povo. O silêncio no bunker era quebrado por passos apressados, murmúrios contidos, olhares que evitavam se cruzar. Oficiais sabiam, não todos, mas o suficiente. Sabiam que aquela ordem final não salvaria Berlim. Não atrasaria os soviéticos, não mudaria o curso da história. Ela tinha outra função, mais sombria: exigir lealdade até o fim, mesmo quando o fim não fazia mais sentido. Era uma ordem escrita, não para vencer, mas para arrastar todos para o mesmo abismo, como prova final de devoção. Do lado de fora Berlim, não parecia mais uma capital. Era um organismo em colapso. Crianças com rifles grandes demais para seus corpos ocupavam barricadas improvisadas. Velhos, arrancados de uma vida inteira de silêncio, marchavam com uniformes mal ajustados, carregando armas que jamais haviam disparado. O cheiro de pólvora misturava-se ao de concreto pulverizado e carne queimada. Sirenes soavam sem ritmo, como se também tivessem perdido a razão de existir. A última ordem atravessava a cidade como uma sentença invisível. Resistir até o último homem, até a última bala, até que não restasse nada além de ruínas e cadáveres. No bunker, Hitler falava. Sua voz ainda tentava carregar autoridade, mas havia nela uma fissura irreparável. Ele falava de honra, de traição, de inimigos que não mereciam a vitória. Não falava das crianças. Não falava das mulheres escondidas em porões, abraçando filhos enquanto o teto tremia. Não falava do futuro, porque já não acreditava que ele existisse. A última ordem não era estratégica. Era emocional. Um grito silencioso de um homem que se recusava a aceitar que sua visão havia levado uma nação inteira à beira do aniquilamento. Alguns oficiais ouviam com o olhar vazio. Outros, com uma obediência automática, quase mecânica. Havia também aqueles que sentiam algo mais perigoso. Alívio, porque uma ordem final encerrava a necessidade de pensar, de escolher, de carregar a culpa individualmente. A responsabilidade agora era total, diluída, impossível de atribuir a um único gesto. A máquina continuava a girar, mesmo sabendo que estava moendo os últimos fragmentos de humanidade. Os soviéticos avançavam não como libertadores românticos, mas como uma força bruta, moldada por anos de perdas inimagináveis. Cada soldado carregava consigo a memória de vilarejos queimados, de famílias apagadas do mapa, de um inverno
que ensinou que a sobrevivência não era um direito, mas uma conquista diária. Eles não viam Berlim como símbolo, viam como o fim de uma longa estrada de sangue. O som de seus canhões não celebrava vitória, anunciava encerramento. A última ordem ecoava em transmissões interrompidas, em mensageiros que corriam por ruas sob fogo cruzado, em oficiais que sabiam estar entregando homens à morte certa. Alguns hesitavam, outros cumpriam com precisão quase ritualística. A disciplina alemã, construída ao longo de décadas, mostrava sua face mais cruel. A capacidade de obedecer mesmo quando a obediência já não serve a nenhum propósito humano. Em apartamentos destruídos, civis ouviam fragmentos da ordem pelo rádio. Palavras como resistir até o fim, vitória ou morte soavam vazias diante da realidade de pratos vazios e paredes desabando. Para muitos, aquela ordem não inspirava coragem, mas um cansaço profundo, quase cósmico. Um desejo simples: que tudo acabasse logo. No bunker, o tempo se tornava elástico. Horas pareciam dias, dias pareciam anos. Hitler caminhava em círculos curtos, como um animal enjaulado. Seus pensamentos já não seguiam uma linha lógica. Ele falava do passado como se ainda pudesse moldá-lo, como se decisões tomadas anos antes pudessem ser desfeitas com força de vontade. A última ordem era também uma tentativa desesperada de reescrever a própria narrativa. Morrer lutando, não admitir o fracasso absoluto. Mas a verdade proibida estava ali, escondida sob camadas de retórica e delírio. A ordem não tinha como objetivo salvar a Alemanha. Tinha como objetivo preservar o mito de Hitler até o último segundo. Se tudo fosse destruído, se Berlim virasse pó, então ninguém poderia apontar um futuro onde ele não existisse. A destruição total era preferível à sobrevivência sem ele. Lá fora, soldados alemães morriam em posições sem valor estratégico. Ruas eram defendidas que não levavam a lugar algum. Pontes eram explodidas tarde demais. Cada morte adicionava peso a uma decisão que já estava morta no momento em que foi concebida. A última ordem transformava o fim da guerra em um sacrifício ritual, onde a nação inteira era oferecida no altar de uma ideologia falida. O som da artilharia aproximava-se. O bunker tremia levemente. Poeira caía do teto, assentando-se sobre mapas que já não representavam nada real. Alguns oficiais começaram a entender que não havia mais cadeia de comando. Apenas um homem falando para o vazio, cercado por pessoas que não ousavam dizer o que todos sabiam. Acabou. Em um canto, secretárias digitavam ordens que jamais seriam plenamente executadas. Cada tecla pressionada era um gesto automático, uma tentativa de manter normalidade onde não havia mais nada normal. O papel acumulava-se. Testemunho inútil de uma burocracia que sobrevivera até ao próprio sentido. Quando a decisão final foi selada, não houve aplausos nem lágrimas públicas. Houve silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tudo o que não foi dito. A última ordem não precisava ser longa. Bastava existir. Bastava afirmar que ninguém tinha permissão para sobreviver além do líder. Então, lentamente, a compreensão começou a se espalhar como frio. Aquela ordem não seria lembrada como um ato de bravura, mas como a prova definitiva de um colapso moral absoluto. Mesmo entre aqueles que ainda acreditavam, algo se partia. Porque resistir até o fim é uma ideia poderosa apenas quando há algo a ser salvo. Em Berlim, já não havia... Os soviéticos entraram bairro por bairro. O combate era íntimo, brutal, corpo a corpo. Não havia mais linhas claras entre frente e retaguarda. O chão estava coberto de destroços e decisões erradas. Cada esquina conquistada era um passo mais perto do bunker. E cada passo tornava a última ordem ainda mais absurda, ainda mais cruel. No subterrâneo, Hitler começava a se afastar do mundo real. Seus discursos tornavam-se fragmentados, suas referências desconectadas. A última ordem já havia cumprido sua função psicológica. Agora, restava apenas o encerramento físico. O homem que havia arrastado continentes para a guerra preparava-se para desaparecer. Não com arrependimento, mas com a convicção distorcida de que estava sendo traído até o último instante. Quando o som das explosões se tornou quase contínuo, alguns no bunker entenderam que não haveria evacuação, não haveria rendição oficial, não haveria negociação.
A ordem final excluía essas possibilidades. Ela era absoluta. Ou todos morriam como parte do mito, ou o mito morreria sozinho. E isso, para Hitler, era inaceitável. Acima, Berlim queimava em silêncio intermitente. A cidade que um dia simbolizara ambição, modernidade e poder, agora se dissolvia em cinzas. O céu noturno refletia incêndios distantes, pintando nuvens de vermelho escuro. A última ordem ecoava não como comando, mas como maldição. E então, o fim chegou não como espetáculo, mas como encerramento íntimo. Um silêncio ainda mais profundo tomou conta do bunker. A guerra, que havia começado com multidões e promessas, terminava ali, em corredores estreitos, com o cheiro metálico da morte. A última ordem não venceu, não salvou, não redimiu. Apenas revelou, com brutal honestidade, o vazio no centro de uma ideologia construída sobre o culto ao poder absoluto. Quando o som das armas finalmente cessou, Berlim não celebrou. Não havia forças para isso. O silêncio pesquera era pesado demais, cheio demais de fantasmas. A última ordem de Hitler não desapareceu com ele. Ela permaneceu como advertência, como cicatriz histórica, como prova de que a verdadeira derrota de uma nação começa quando seus líderes escolhem o mito em vez da vida. E enquanto a poeira assentava, enquanto sobreviventes emergiam de porões e escombros, a verdade proibida se tornava clara para quem ousasse olhar. Aquela ordem final não foi o último ato de resistência, mas o último ato de negação. Um homem incapaz de aceitar o fim decidiu que o fim deveria consumir tudo. E o mundo, silenciosamente, aprendeu o preço de permitir que o poder absoluto se confunda com destino. O eco daquele silêncio ainda ressoa, não nos mapas, não nos discursos, mas na memória coletiva de uma humanidade que viu ali o ponto exato onde liderança se transforma em ruína menos e onde a última ordem de um homem pode se tornar o epitáfio de milhões.